Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje estou com um setup, com uma ambientação um pouco diferente. Estou aqui no sítio, em Lumiar. Acabei de chegar de viagem, são 2 horas da manhã, então por isso estou com cara de cansado, talvez com a fala um pouco embolada. Então já peço desculpas aí de antemão. Como aqui o pé direito é um pouco alto, tem o mezanino aqui atrás, é possível que faça um pouco de eco, mesmo com o microfone. Então peço um pouco de paciência aí para todo mundo. Mas o assunto que eu queria falar hoje com vocês é uma coisa que eu vim pensando um pouco no carro, que eu já tinha pensado algumas outras vezes, que eu acho que ia ser legal de debater, sobre como por mais um pouco blasé e cafona e repetitivo que seja, eu queria debater sobre como o amor, como sentimento, é a força motriz do universo, é o centro do universo. Não de forma talvez literal, física, né? Como sendo a origem do universo sob a perspectiva física, mas sob a perspectiva talvez existencial. Muito provavelmente Sartre, né, que é um dos principais existencialistas aí, vai discordar comigo, mas paciência. E eu digo que o amor é a principal força motriz do universo, porque um pensamento que me ocorreu uma vez e que muito chama a minha atenção é que nenhum segurança, nenhum guarda-costas, por mais bem pago que seja e por mais importante que seja a pessoa, pode ser o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, o Putin, o Trump, o Obama, presidente de qualquer lugar do mundo, a pessoa mais importante do mundo, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, nenhum guarda-costas, nenhum segurança desses caras, nenhum guarda-costas desses caras vai proteger esses caras, nenhum desses caras, como uma mãe protege um filho. E isso é uma coisa que é uma reflexão que eu acho muito interessante, porque se você pensar mais a fundo, é verdade, nenhum segurança vai se jogar na frente de um tiro, na frente de uma bala, para salvar a vida de um cara desses, independentemente do salário, como uma mãe se joga na frente de uma bala para salvar a vida de um filho. E o que explica esse comportamento? O que explica esse pensamento? Você pode oferecer 2 milhões de dólares por ano para um cara desses e falar que a missão dele é proteger o, o Elon Musk, o Trump, qualquer cara que seja. E na cabeça dele, ele tem aquela missão, ele tem aquele trabalho, mas no fundo, ele sabe que, na pior das hipóteses, por mais que seja o serviço secreto, por exemplo, porque o segurança dos Estados Unidos não tem segurança, o presidente dos Estados Unidos não tem segurança particular, né? O serviço secreto que faz a segurança do presidente, entre diversas outras obrigações, né? Que o serviço secreto tem, que muita gente não sabe. E não que eu saiba, né? Eu sei que tem outras obrigações, mas não sei quais são exatamente. Eu sei que tem algumas outras obrigações aí. Então, o serviço secreto é um pouco diferente de segurança particular, porque tem toda a questão de carreira e tal, não sei o quê. Mas, na pior das hipóteses, se você falhar na sua missão ali, você não vai perder um pedaço da sua vida, né? Se você falha no seu trabalho, você falhou no seu trabalho. Não vou dizer que é como qualquer outro trabalho. Eu, como advogado, se eu falho no meu trabalho, se eu cometo um erro, é claro que terão consequências gravíssimas. Se um médico falha no seu trabalho, terão consequências gravíssimas, podendo até uma vida vir a ser perdida por conta de um erro médico. Se um agente de serviço secreto falha no trabalho dele, a vida do presidente pode ser perdida e tal. Mas o que eu estou tentando dizer é que ele não ama o presidente, não é um membro da família dele. Então, ele vai, obviamente, dar a vida pelo presidente. Ninguém vai se jogar na frente de uma bala para defender uma pessoa como uma mãe se joga na frente de uma bala para defender o filho. E esse é o meu ponto desse vídeo todo. O amor que uma mãe tem pelo filho é uma coisa que dinheiro nenhum no mundo consegue igualar, independentemente da posição, do valor do montante, independentemente de qualquer coisa.
E, obviamente, assim, as famílias têm suas diferenças, as pessoas têm suas realidades diferentes, as pessoas têm seus relacionamentos diferentes. E aqui eu falo pela minha experiência com a minha mãe e, e pelo que eu observo ao meu redor, com as pessoas que eu tenho proximidade. Eu posso afirmar com todas as letras que a minha mãe se jogaria na frente de um tiro para me salvar com muito mais afinco do que qualquer segurança de qualquer presidente bilionário da face da Terra. E disso eu não tenho a menor dúvida. Então isso para mim é o exemplo mais crasso, né, mais latente de que o amor supera o dinheiro em todos os sentidos. É que nem aqueles vídeos que as pessoas fazem para ganhar like, né, de quase um clickbait, digamos assim, para chamar a atenção. Tipo, você prefere 10 milhões de reais ou não sei o que lá, você prefere ter câncer ou 10 milhões de reais. Aí a pessoa vai fazendo várias escolhas, não sei o que, até que o momento que a pessoa escolhe, você prefere ter 10 milhões de reais ou acordar amanhã vivo. Aí a pessoa fala, eu prefiro acordar amanhã vivo. Aí o entrevistador fala, tá vendo? Então a sua vida vale mais do que 10 milhões de reais, você tem que dar mais valor à sua vida, bababá. Assim, esse conteúdo é um pouco raso no sentido de que, assim, claro que a vida vale muito mais do que qualquer dinheiro e tal, a nossa vida, porque não adianta nada a gente ter 100 milhões de dólares se a gente não tiver vida. Porque a vida é o mais importante de todos os bens. Não bem, porque a vida não é um bem, né? Mas a nossa vida é a coisa, no sentido amplo, que a gente possui, é a coisa mais importante que a gente possui. Então, da mesma forma que no outro vídeo eu falei que não adianta a gente fazer nada se a gente não dormir bem, não adianta meditar, não adianta ler, não adianta se exercitar se não dormir bem, não adianta nada você ter bons relacionamentos interpessoais, você ter dinheiro, você ter qualquer coisa se você não tiver a sua vida, se você não estiver vivo. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter não sei o que, você ter não sei o que, se você não estiver vivo. Não adianta. Então a vida é o seu bem, por mais que não seja um bem material, é um bem imaterial, mas é o seu bem, é a sua posse, digamos assim, mais importante. Porque sem a vida, o resto não serve para nada. Você pode ter 10 Ferraris na garagem, olhando sob uma ótica de bens materiais. Você pode ter 10 Ferraris na garagem, que se você estiver morto, você não vai poder usufruir. Você pode ter 10 filhos maravilhosos, olhando sob a ótica dos relacionamentos familiares, interpessoais, como um todo. Você pode ter 10 filhos maravilhosos que você é apaixonado, mas que se você não tiver vivo, você não vai poder usufruir da companhia deles. Então, isso também trazendo a reflexão da importância de se cuidar e de ter uma vida longa e saudável. De que não adianta você ter 100 milhões de dólares e não ter a sua vida. Mas aí isso entra em outros 500, que fica para outro vídeo, sobre o equilíbrio de trabalho e vida pessoal, vida saudável, trabalho saudável, qual posição o trabalho deve ocupar na sua vida, e em algum momento a gente conversa sobre isso também, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.